Meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Altino Lima, mais uma vez, pedindo permissão de vocês para que eu possa adentrar nas suas casas e levar para vocês mais uma revisão, a parte 2, né, da revisão do assunto da unidade 3, que a gente já viu na parte 1, diversidade da matéria. E na parte 1 nós falamos sobre as ligações químicas, né? Ligações covalentes, ligações iônicas e as ligações metálicas. Nessa parte 2 da nossa revisão, eu sei que vocês estão afoitos aí, está chegando a semana da prova, né? Das avaliações, todos vão bater nota máxima, estão estudando para isso, eu tenho certeza, né? Então, nessa segunda parte da nossa revisão, nós vamos falar, deixa eu diminuir aqui a minha tela para que vocês possam ver o assunto aqui em si, né? A gente vai falar sobre variedade das substâncias, ok? A gente sabe que os átomos, eles se ligam, né? E quando eles se ligam, eles formam substâncias, né? Os átomos são elementos químicos e aí, quando se ligam, né, formam íons, e esses íons, quando se ligam, formam substâncias. Tá? Então, a gente vai falar aqui, né, das diversas combinações que os átomos dos elementos químicos podem realizar por meio de ligações químicas, né? Produzem aí uma variedade de substâncias com características e propriedades diferentes. Então, as substâncias produzidas pelas ligações químicas entre os átomos, né, elas vão ter as suas propriedades e as suas características diferentes. Tranquilo aí, meus queridos alunos? Beleza? Essa diversidade faz com que existam grupos de compostos, né? Substâncias compostas, grupos de substâncias compostas com características semelhantes, classificados em funções químicas, entre elas as funções inorgânicas. São essas funções inorgânicas que nós vamos fazer essa revisão de hoje, né? A parte 2 da unidade 3. Tudo bem? Então vamos lá. Vou começar falando aqui, eu já sei que eu tenho certeza que a professora Diene, né, uma grande profissional, já passou para vocês esse assunto. Eu vou apenas dar uma pincelada, né, para que vocês possam absorver muito mais e no dia da prova bater aquela nota máxima, ok? Então, olha só, a gente vai iniciar falando de ácidos e bases, ok? Você já experimentou alguns dos frutos a seguir? Consegue identificar o sabor de cada um? Logicamente, nós todos, eu acho que já de uma forma ou de outra, já experimentamos esses frutos aí, né? O limão, a banana, o abacaxi, o caju, né? Então, em nosso dia a dia, existem substâncias que apresentam sabor azedo, existem substâncias, né, encontradas, como nas encontradas nas frutas cítricas. Então, existem substâncias que apresentam sabor azedo, como as encontradas nas frutas cítricas. Quem são elas? Eu posso dar 2 exemplos. O limão, o abacaxi, e aquelas que amarram a boca, como a banana verde e o caju. O abil também é outro fruto que amarra a boca, né? Eu posso chamar esses frutos de adstringentes. O que significa isso? São frutos que conseguem comprimir, né, amarrar a nossa boca, né? Provoca constrição. Então, a gente tem aquela dificuldade de abrir a boca quando a gente come esses tipos de frutos. Tranquilo? Esse tipo de sabor azedo e adstringente caracterizam 2 funções inorgânicas: os ácidos, né, sabor azedo, e as bases, né, no caso, as frutas adstringentes, ok? Então, pessoal, meus queridos alunos do nono ano, desde a antiguidade o comportamento ácido-base já era conhecido há muito tempo atrás. As primeiras referências dizem respeito ao vinagre e ao hidróxido de sódio ou a soda cáustica, né? O alcali, como a gente chama, obtida pelos árabes lá no século VII.
Desde então, de acordo com os conhecimentos da época e também com a crescente necessidade de explicar os fenômenos associados à acidez e à basicidade, o conceito de ácido e o de base foram evoluindo ao longo do tempo, né? O que eu posso adiantar mais, que é para a gente seguir, né? Deixa eu passar aqui para a página seguinte. Eu posso dizer que seja a página 21. Deixa eu ver aqui. Substâncias cuja cor dependem da presença de ácidos e de bases e por isso permitem uma caracterização operacional dessas funções são chamados de indicadores. Então, o que são os indicadores? Apesar de apresentar baixo grau de precisão nos resultados, é muito comum nos laboratórios o uso de indicadores colorimétricos. Para quê, professor? Para verificar a acidez ou a basicidade de determinado material, de determinada substância, tá? O funcionamento desses indicadores é baseado na alteração da cor. Ou seja, dependendo do meio, se o meio for ácido ou o meio for básico, né, em que se encontram, apresentam uma cor característica. Observem aqui, meus queridos alunos, no quadro, a coloração de alguns desses indicadores. Então, nós temos aqui alguns indicadores. Fenolftaleína, né? No meio ácido, ela fica incolor. E no meio básico, ela já fica rosa carmim. Nós temos aqui o alaranjado de metila. No meio ácido, ele fica vermelho. E no meio básico, ele fica alaranjado. O azul de bromotimol. O azul de bromotimol, ele fica amarelo, né? No meio ácido. E no meio básico, ele fica azul. Esse fenolftaleína, pessoal, é muito usado no formol. O formol ele é utilizado ali para manter, né, vamos dizer assim, a pessoa quando morre, ela precisa do formol para manter ela ainda 1 ou 2 dias sem entrar em decomposição, né? Então a fenolftaleína ela é utilizada muito no formol. Outro tipo de indicador muito utilizado em laboratórios é o papel de tornassol. Papel de filtro impregnado com tornassol, que fica vermelho em meio ácido e azul em meio básico. Há também aqui o indicador universal, mistura de vários indicadores que apresentam uma variação grande de cores, que vão de vermelho escuro, muito ácido, ao roxo, muito básico. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó? Se vocês olharem aqui, ó, a água pura ela tem um pH 7. Então, ela está ali, ela é neutra entre a acidez e a basicidade. Ok? Então, se vocês olharem o maior que 7, o pH maior que 7, ele é todo básico. Tá? Então, o pH maior que 7 é todo básico. O pH menor que 7, ele é todo ácido. Então, a gente presta atenção, se vocês prestarem atenção, olha, a bateria de carro, né, a acidez dela é 0, então é muito ácida. Né? É um perigo você ingerir esse tipo de material. O suco gástrico que nós temos lá no estômago, né? Esse suco gástrico, ele ajuda na digestão, certo? Nós temos lá no estômago o ácido clorídrico, é um ácido que nos ajuda na digestão, mas ele pode vir em excesso, né? Se nós colocarmos outro tipo de ácido em cima, a gente pode ter alguns efeitos colaterais, ok? Então, nós temos aqui, olha, o tomate tem um pouco de acidez, pH 4, que nós vamos entender o que significa pH, mas eu posso dizer para vocês que pH corresponde ao potencial hidrogeniônico, né, de uma solução. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio, né, o H+, que nós vamos falar mais na frente, e serve para medir o grau de acidez, ou neutralidade, que é o neutro, ou a alcalinidade, que é a basicidade.
Isso é o pH. Então, o que é pH, professor? pH significa potencial hidrogeniônico. Então, aqui eu mostrei para vocês, né, o pH de algum material. A água, como eu disse para vocês, ela está na neutra. A água do mar já tem um pH 8, né? Já é mais básico. E assim sucessivamente. Nós temos o suco de laranja, né? A gente sabe que a laranja, ela é cítrica, né? Então, se ela é cítrica, ela tem ácido. Então, a acidez do suco, né, que é misturado, tem uma acidez aqui de pH 3. Tranquilo, pessoal? Vou passar aqui para a gente dar uma olhada na próxima página. Deixa eu ir aqui, eu vou para a página... Eu quero ir para essa página. Para a página... Deixa eu ver se é essa mesmo que eu quero. Essa aqui, eu só vou subir um pouco, tá? Então, essa página que eu quero comentar, que esse assunto está na prova, né? Ionização e dissociação. Além de modificar as cores dos indicadores, outras propriedades, meus queridos alunos, dos ácidos e das bases foram investigadas. Por meio de experimentos, várias teorias sobre o comportamento dessas funções ácidas e básicas foram desenvolvidas, entre elas a teoria da dissociação eletrolítica, proposta aí pelo cientista Vantes Arrhenius, né? Em 1884, né, já tem algum tempo, Arrhenius propôs as seguintes definições para ácidos e bases. É importantíssimo que vocês anotem, peguem um marca-texto de vocês, anotem essas partes, que elas são muito importantes. O livro todo é importantíssimo, mas tem aquelas partes que nos chamam mais atenção. Então, o que são ácidos? Ácidos são compostos moleculares, né, que em solução aquosa, quer dizer, em meio líquido, formam íons. Eu comentei para vocês que íons são produtos formados por ligações químicas entre átomos neutros. Quando os átomos se ligam, eles formam íons, e esses íons vão ter cargas elétricas, né? Então, ácidos são compostos moleculares. Ah, professor, se eles são compostos moleculares, eles foram formados por ligações covalentes. Então, ácidos são compostos moleculares que, em solução aquosa, em meio líquido, formam íons. E esse processo de formação de íons é conhecido como ionização. Ah, professor, na prova, se cair, eu já sei. Ionização. Ionização, né? Eu posso dizer assim que é um processo, né, feito por compostos moleculares que, quando eles entram em solução aquosa, eles formam íons, né? Esse é um processo conhecido como ionização. Ok? Tranquilo? Bases, pessoal. Bases são compostos iônicos. Opa, professor Altino. Se são compostos iônicos, foram feitos através de ligações iônicas. Então, as bases são compostos iônicos que, em contato com a água, com a solução aquosa, têm seus íons separados. É o contrário. Os íons já têm contato com a água, né? E quando esses íons têm contato com a água, eles se separam. E esse processo de separação, ele é conhecido como dissociação. Professor, é o contrário, né? É quase isso. Vamos supor, ácidos eu falei para vocês, né? Compostos moleculares, através de ligações covalentes, tiveram contato com a água. Eles formaram íons. Eles ainda não tinham íons. Antes de entrar em contato com a água, eles não eram íons, né? Então, essas substâncias ácidas não eram íons. Então, eles entraram em contato com a água, formaram íons. Ionização. As bases são compostos iônicos, quer dizer, já estavam transformados em íons, e eles tiveram contato com a água, e aí eles tiveram os íons separados, né? Por um processo conhecido como dissociação. Tranquilo, pessoal? Beleza aí? Deu para entender?
Então, eu vou passar aqui, que é para a gente, né, como é uma pequena revisão, eu vou só adiantar algumas coisas para que vocês possam não perder o foco. Então, o que eu posso dizer? Eu falei de ácidos e base. Então, para concluir, ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, se ioniza, né? Se ioniza quer dizer pelo processo de ionização, se lembram? E aí eles produzem como cátion exclusivamente o íon H+. Então, ácido é uma substância que, quando entra em solução aquosa, se ioniza, né, forma íons, e aí produz como cátion. Cátion, a gente sabe que o cátion ele tem carga positiva. Ele produz como cátion exclusivamente o íon H+. Lembrem-se disso na prova, tá bom? A base. A base é uma substância que, quando entra em contato com a solução aquosa, né, quando é dissolvida em água, se dissocia, né? Se dissocia, quer dizer, os íons entram em contato com a água e se separam. E eles produzem, né, como íon negativo, exclusivamente o ânion OH-. Ânion, carga negativa. Então, professor, eu já entendi, né? Eu já entendi que aqui já vem um exemplo duplo, né? Ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, se ioniza, forma íons e produz como cátion, né, positivo, exclusivamente o íon H+. E a base é uma substância que, quando dissolvida em água, se dissocia, os íons se separam. E aí eles produzem como íon negativo exclusivamente o ânion OH-. Beleza, é isso mesmo. Entenderam? Se souber disso na hora da prova, é nota máxima, com certeza. Tranquilo, pessoal? Então vamos adiantar aqui, porque o tempo ruge, né? Como é não é nem um exercício, é uma revisão, né? Então vamos falar mais adiante aqui. Eu quero já comentamos sobre os ácidos, comentamos sobre as bases. Agora vamos comentar sobre os sais, né? Que é para a gente não perder aqui a linha do assunto. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui para a página 26. Eu estou na página 26? Sim ou não? Página 26. Estou nela sim. Então vamos aqui para baixo. Vamos falar dos sais, tá? Os sais constituem uma enorme variedade de compostos inorgânicos. No entanto, o mais comum é o cloreto de sódio, NaCl, constituinte principal do sal de cozinha. Comumente nós chamamos e conhecemos, né, como sal. Mas eu vou adiantar um pouco, porque aonde eu quero chegar é nessa página 27, para que vocês entendam como é formado o sal. Tá? A química descreve que sal é todo produto resultante da reação entre um ácido e uma base. Opa, professor Altino, comecei a entender. Então, para que haja o sal, ele vai ser um produto resultante da reação entre um ácido e uma base. Ok? A química descreve, como eu disse, que sal é todo produto resultante da reação entre um ácido e uma base que, quando dissolvida em água, em contato com a solução aquosa, libera um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Já entendi, professor. A produção do sal vem de um ácido e de uma base. Diferente do H+, e diferente do OH-. Matou. Já estou entendendo. Já entendi. Beleza, então. Sal
marquem aí, marca-texto de vocês. É um composto iônico, é feito de ligações iônicas também, formado por um cátion proveniente de uma base, certo? E um ânion proveniente de um ácido, por meio de uma reação de neutralização. Vou repetir. Sal é um composto iônico formado por um cátion, cátion a gente sabe que é positivo, proveniente de uma base, e um ânion, que a gente sabe que é negativo, proveniente de um ácido, por meio de uma reação de neutralização. Tranquilo? Beleza? Então, deixa eu dar mais uma... Então, para mim saber, se eu sei que vai haver uma reação de neutralização, é porque um ácido e uma base fizeram uma ligação. E dessa ligação houve um produto, né? Houve um produto, esse produto foi o sal. Ok? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Isso aqui a professora Diane já deve ter explicado para vocês. Aí a gente vai finalizar falando sobre os óxidos, na página 28. Tá? Na página 28 a gente vai falar sobre os óxidos. Então, deixa eu continuar aqui para vocês, né? Desculpa aí a atrapalhada. Deixa eu colocar aqui os óxidos, tá? Para a gente ir finalizando. A Revolução Industrial, com o início do século XVIII na Inglaterra, modificou o processo produtivo, substituindo os produtos artesanais pelos manufaturados e máquinas movidas por energia a vapor, oriunda de queima de combustíveis fósseis como carvão. No entanto, com a busca incessante pelo aumento da produtividade, né, e com a competição econômica entre as grandes potências, as máquinas evoluíram, trabalhando cada vez mais rápido e com mais eficiência, né? Com isso, as indústrias começaram a utilizar fontes energéticas como o petróleo, que durante a queima produz compostos que poluem cada vez mais a atmosfera, principalmente o CO2, né? Foi nesse contexto que surgiu também a chuva ácida. E eu vou adiantando logo aqui, que é para a gente entender sobre óxido. A denominação de chuva ácida é utilizada para qualquer chuva que tenha um valor de pH inferior a 5,6, né? A gente já sabe que ela é ácida. Essa acidez é provocada pela dissolução de alguns gases presentes na atmosfera, oriundos em geral da queima de combustíveis fósseis. Gasolina, né? Diesel, a gente sabe aí que vários são os combustíveis fósseis. Quando os derivados de petróleo, gasolina e óleo diesel ou carvão mineral são utilizados como combustíveis, a queima de enxofre ou de nitrogênio proveniente das impurezas desses combustíveis produz dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, né? Na atmosfera, parte do dióxido de enxofre reage com o oxigênio e se transforma lentamente em trióxido de enxofre. O trióxido formado reage com a água da chuva e produz o ácido sulfúrico, totalmente ácido, né? Deixando a chuva ácida. Beleza? O que ele está dizendo com tudo isso? Ele está querendo chegar à determinação de óxido, né? Então a gente vai agora falar sobre ele, para a gente já ir finalizando, até porque o tempo ruge, né? O tempo ruge, e aonde eu quero chegar é aqui, nessa página. Ok?
Nós temos aí pouco menos de 4 minutos. Então, nós falamos de ácido, falamos de base, de sais, e agora nós já estamos chegando a óxido, tá? Então, o que é óxido? Óxido é todo composto binário. O que é composto binário? Composto binário é formado sempre por dois elementos químicos. São substâncias compostas formadas por dois elementos químicos, certo? E um desses elementos químicos é exclusivamente o oxigênio, tá? Com óxido, por isso o nome óxido, né? Oxigênio. Óxido é todo composto binário, ou seja, formado por apenas dois elementos químicos, em que um deles sempre será o oxigênio. Por exemplo, aqui, ó, os gases CO2. O CO2, que por isso que foi comentado a respeito aí das impurezas, da poluição, né? Que os combustíveis fósseis produzem gases, né, totalmente ácidos, como o enxofre, né? O CO2, ele é um óxido. Por quê, professor? Dá uma olhadinha nele aqui, ó. Ele é formado pelo carbono e ele é formado pelo oxigênio. Então, óxido, um deles, né? Um deles é o oxigênio. Óxido é todo composto binário. Então, todos aqui, ó, CO2, SO2, SO3, NO2, são todos óxidos. E esses camaradinhas aqui são os principais responsáveis pela chuva ácida. Então, eles pertencem a um grupo de compostos denominados óxidos. Professor, então já sei. Os óxidos são compostos binários porque eles são formados apenas por dois elementos químicos. E um deles exclusivamente tem que ser o oxigênio. Tudo bem, pessoal? Entendido aí? É isso. Eu quis apenas dar uma pincelada, né? É apenas uma revisão. Não deu para ver tudo, mas eu tenho certeza que a nossa querida professora, né, uma grande profissional, professora Diene, já passou para vocês, né, todo o assunto. Eu só estou dando uma basezinha, né, uma pequena parte para que vocês entendam e arrebentem, né, gabaritem aí a prova de vocês nessa semana que vindoura, né? Ok? Então, eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, né, participando e ajudando de uma forma ou de outra, levando para vocês um pouquinho do meu conhecimento e que vocês possam ter absorvido bem esse conhecimento e levar esse conhecimento para a prova, para que vocês possam gabaritar. Um forte abraço do professor Altino, né? Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado por deixarem mais uma vez eu estar aí adentrando a casa de vocês, os lares de vocês, virtualmente, e levando para vocês mais um assunto de química, né? Que está englobado dentro do nosso livro de ciências. Então, fiquem com Deus, boa sorte nas avaliações. Espero que vocês consigam fazer as avaliações, não só da minha matéria, da professora Diene, de ciências, como de todas as outras matérias, vocês possam se dar muito bem. Um abraço do professor e até logo. Tchau.